Alô, boa tarde. Estamos aqui na Rede Liberdade, mais um sábado especial, que é o dia do trabalho, o dia do trabalho não, correção, o dia do trabalhador. E estamos aqui também com um convidado super especial, que é o professor Márcio Postman. Ele é economista, ele é ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e da Fundação Perseu Abramo. E vamos conversar sobre o 1º de maio, que é um marco na história da luta de classes. Professor, seja bem-vindo à nossa Rede de Liberdade. É uma honra tê-lo aqui conosco nesse dia especial, convidado especial também. Eu queria que o senhor nos falasse da luta trabalhista por uma ótica histórico-econômica, pós-revolução industrial. Como que aconteceu essa transição do sistema escravocrata para o sistema capitalista, passando pela precarização do trabalho até o Manifesto Comunista e finalizando com o neoliberalismo dos tempos atuais. Fique à vontade para dissertar sobre o assunto. Saudação, Adriano, e a todos que estão nos acompanhando pela Rede Liberdade. Nesse 1º de maio, sábado, que marca em quase todos os países um momento de lembrança, mais do que celebração, uma homenagem aos 8 mártires do final do século XIX, em Chicago, nos Estados Unidos, que lutaram por reivindicações que hoje fazem parte da realidade de muitos trabalhadores, o tema da redução da jornada de trabalho. E, de certa maneira, no caso brasileiro, a introdução do 1º de maio como Dia do Trabalho, né? Eu sei que o seu enfoque é pelo trabalhador, mas ele ficou, na verdade, sendo tratado pelos governos como uma homenagem de valorização do trabalho, que se justificaria certamente pelo fato de nós sermos um país de passado colonial, em que por quase 4 séculos o trabalho foi muito desvalorizado. Se tratava de um trabalho apenas e tão somente forçado, identificado por ser à época somente realizado por, entre aspas, né, raças inferiores. Seriam justamente os negros, a população africana, os indígenas. Há estudos de autores que percorreram o Brasil da monarquia, do Império, e identificaram que o Brasil tinha uma elite que poderia ser identificada como preguiçosa, porque praticamente não exercia o trabalho. O trabalho apenas e tão somente realizado por escravos, né? Então, a ideia, no caso do Brasil, né, de valorizar o trabalho, era que depois de quase 4 séculos de profunda desvalorização do trabalho, em que não havia, na verdade, nenhuma consideração, nenhum direito, e, portanto, a construção no século XX é uma construção que busca a valorização do trabalho, especialmente a partir da Revolução de 1930 no Brasil, né? Que é algo que se constitui, na verdade, cerca de 60 anos antes da Revolução de 1930. No caso brasileiro, tem a ver com aí uma combinação que tem origem no trabalhismo, que é uma construção que se origina numa parte do Manifesto Republicano de 1870 no Brasil, que, de certa maneira, abre ali uma espécie de uma diáspora no partido que, na verdade, nós tínhamos 2 partidos, o liberal e o conservador, e dentro do liberal há uma divisão que se estabelece com base na república e não mais na monarquia, e é um divisor de águas que se inicia em 1870, e dentro do Partido Republicano, que depois se fragmenta em vários partidos regionais no país, no Rio Grande do Sul e em alguns outros estados, mas especialmente no Rio Grande do Sul, se forma
um grupo de pensadores em torno da perspectiva de sair do mercantilismo, que era o que predominava no Brasil até a década de 1880, um mercantilismo vinculado justamente ao trabalho escravo. Então, a perspectiva de transitar para o capitalismo, mas que não fosse um capitalismo liberal. E como sabemos, a luta dos abolicionistas na década de 1870 foi uma luta muito importante, não apenas para abolir, para libertar a população negra, indígena da escravidão, acabar com essa forma arcaica, desumana de trabalho, e inaugurar uma sociedade que, de certa maneira, buscava a igualdade através da distribuição de terras, através da integração pela educação. Era, em grande medida, a perspectiva de Joaquim Nabuco, né, Rui Barbosa, por exemplo, mas que, infelizmente, pela correlação de forças daquela época, com forte presença de uma bancada ruralista naquele momento, né, impediu qualquer transformação mais radical do que aquelas que os abolicionistas defendiam. Né. Mas, de toda maneira, a abolição da escravatura foi um ato importante no Brasil, porque, do contrário, né, manter-se-ia a perspectiva de Dom Pedro II, o imperador do país, que trabalhava com a hipótese de que a escravidão se encerraria naturalmente no Brasil, em função das várias medidas que foram sendo tomadas desde 1850, com o fim do tráfico negreiro, né, e com as medidas da lei, chamada Lei da Sexagenário, que depois de 60 anos ele estaria, se um escravo conseguisse viver até 60 anos, ele depois dessa idade, ele não é que estaria aposentado, ele não mais seria considerado escravo, mas como viveria depois, obviamente não havia essa possibilidade. Depois da chamada Lei do Ventre Livre, né, que libertaria os filhos dos escravos. Então a projeção do governo de Dom Pedro II era de que, por volta de 1920, se exauria as possibilidades da escravidão no país. Né? Guardada a devida proporção, é alguma coisa que nós temos nos dias de hoje ainda, que é a expectativa de finalizar, de encerrar o analfabetismo primário, nem vamos falar do analfabetismo funcional, né? Um alfabetismo que a pessoa não sabe nem desenhar o seu nome. Em algum momento ela vai acabar no Brasil, porque hoje, basicamente, os analfabetos dizem de respeito à população de 60 anos e mais. É a população envelhecida, que não tem acesso à educação, porque, de maneira geral, a criança, o jovem, adolescente, etc., passam por alguma forma de educação no Brasil. Então, naturalmente, a escravidão, o analfabetismo vai se encerrar por conta disso. E era essa perspectiva que estava nos senhores escravos, no arranjo da monarquia brasileira. Então, a interrupção dessa trajetória se dá com a abolição, mas, infelizmente, não foi a perspectiva que os abolicionistas trabalhavam, que era de construir uma sociedade que enfrentasse a desigualdade herdada da colônia e da presença da escravidão, do latifúndio, né? Então a ideia da redistribuição da terra e construção de uma espécie de uma classe camponesa constituída de ex-escravos, né? Miscigenados, indígenas, etc. Isso, infelizmente, não ocorre, e nós temos, então, o nascimento do capitalismo no Brasil, basicamente associado à ideia da elite da época, não é, que justificava o atraso do país, especialmente comparando com os Estados Unidos, ali por volta de 1890, o atraso brasileiro era explicado em função da população, da demografia, né, segundo a elite, da grande presença dessas chamadas raças inferiores, que era, na verdade, a visão, né, o racismo estrutural tem a ver não apenas com a dominação, mas também com uma certa ciência, entre aspas, que vinha de Gobineau, na França, por exemplo, que desenvolviam as teses de que havia diferenças de raças, enfim, uma discussão que vai, na verdade, somente se encerrar não, mas vai deixar de ser dominante a partir da década de 1920, né, com Gilberto Freire, outros autores que também são complexos, mas, de toda maneira, o que é importante chamar a atenção é que a transição, não é, do trabalho escravo para o capitalismo no Brasil não se dá, na verdade, pela incorporação daquela população que eram os ex-escravos brasileiros. Por quê? Porque, em função do entendimento de que o atraso brasileiro era devido à miscigenação,
não é, se faz, na verdade, um projeto de branqueamento no país, que é justamente, apesar de ser um Estado liberal, que é o que o Estado constitui na transição para o capitalismo, sai do Estado absolutista, que era o Estado da monarquia, um Estado muito pesado, diga-se de passagem, um Estado que tinha que arrecadar muitos impostos no Império para financiar a família real, a nobreza da época e o próprio clero. Né? A Igreja Católica era sustentada, ela pertencia ao Império, à monarquia. Então, a República separa a Igreja do Estado, não tem mais nobreza, não tem mais família real, então se torna um Estado mínimo, um Estado mais enxuto, mas mesmo assim, um Estado imbuído do liberalismo, é um Estado que vai financiar passagens para atrair uma população branca da Europa. Então essa é a ideia do projeto de branqueamento, é ocupar, o capitalismo vai, então, abrir oportunidades de ocupação, de chamada mão de obra livre, mas que exclui a população negra, a população miscigenada, e abre espaço para a população imigrante. Então, a primeira constituição da classe trabalhadora no Brasil é, na verdade, feita com a forte presença de trabalhadores imigrantes, especialmente na região sul e sudeste do país. Tanto é que, se a gente analisar os sindicatos que se constituem, basicamente até a década de 1930, em grande medida eram sindicatos que tinham alguma publicação, jornal, boletim, notas, etc., muitas vezes escrita em alemão, italiano, espanhol, não é? Porque, na verdade, a classe trabalhadora, em grande medida, era constituída pela população imigrante. Não é? E, portanto, aí se explica a importância que teve o sindicalismo do anarquista, né, trazido, em geral, da Espanha, da Europa, e só a partir da década de 1920 que o anarquismo de base mais marxista, vamos dizer assim, e até mesmo leninista, se consolida no nosso país. Né? Então, nós temos um parto muito difícil para a classe trabalhadora brasileira, porque até a década de 1930, na verdade, a população nativa, a população miscigenada, não é? Negros, cafuzos, mamelucos, estavam praticamente extirpados do capitalismo brasileiro. Viviam em grandes hordas sem ter como viver. E a República Velha, ela é muito importante para a gente reconhecer que esta massa sobrante desse capitalismo nascente, ela vai, na verdade, se vincular, não é, a movimentos à margem do capitalismo, que é vinculado ao fanatismo religioso e ao banditismo, né? Ao sistema jagunço que operava naquela época do final do século XIX, início do século XX. Né? Nós temos autores muito importantes para contar um pouco pela literatura a história do Brasil, e Euclides da Cunha, não é? Tem uma obra fantástica que descreve, uma delas que descreve, não é, a Revolta de Canudos, não é? Que é basicamente uma experiência que envolve cerca de 25 mil pessoas, gente que não tem outra forma de viver, que não é viver de forma cooperativa, à margem do capitalismo e organizada em torno digamos assim, do fanatismo religioso. E nós temos também a presença do banditismo, não é? Que é um conjunto de pessoas à margem, ilegal, né? Que invadem fazendas, que vão construindo, então, essa parte mais do Brasil, do interior, não é? Especialmente regiões que estão completamente distantes do que tem ali do capitalismo nascente. Né? Podemos evoluir mais sobre isso, mas, digamos, essa é a primeira etapa, digamos, da classe trabalhadora brasileira, não é? E que, de certa maneira, não tem quase nada a ver com a classe trabalhadora europeia. Porque a classe trabalhadora europeia, ela provém do feudalismo. Não é? Eram senhores feudais e haviam servos. Os servos, de certa maneira, eram proprietários da terra e compartilhavam parte da sua produção ao senhor feudal, que em troca lhe oferecia uma segurança para impedir, na verdade, que hordas aí de ladrões ou inimigos, não é, avançassem. Então, a transição na Europa, de maneira geral, para o capitalismo, ela se dá basicamente sufocando a propriedade da terra desses servos, eles perdem a terra, perdem o acesso à terra. A imagem mais precisa é a imagem do cercamento na Inglaterra, que vai, então,
retirando a propriedade desses trabalhadores, desses servos, e eles, sem a propriedade da terra, ficam basicamente impossibilitados de viver no campo e passam a se deslocar para a cidade, onde estão as fábricas, não é? E aí se constitui, então, essa transformação de servo em operário. E essa transição, de maneira geral, foi uma regressão muito grande, porque, de alguma forma, apesar de ser servo, a vida, as condições de trabalho eram melhores do que aquelas encontradas nas cidades, não é? Em Manchester, em Londres, cidades praticamente inabitadas, né? Cidades sem saneamento, cidades sem aquecimento, casas muito comprometidas de qualquer qualidade de vida, o preço da alimentação, do carvão e assim por diante, as doenças, né? Então, isso tudo vai gerar um estranhamento e uma luta que emergem do chamados sindicatos de ofício, depois do novo sindicalismo. O nosso caso é um pouco diferente, porque nessa primeira fase da construção da classe trabalhadora brasileira se dá pela forte presença de imigrantes que trazem da Europa a luta e a ideologia que não eram muito originais à nossa realidade, não é? Mas tem um papel importante, não há dúvida, na disputa que se trava justamente nessa transição da escravidão, ou seja, nós éramos um país mercantil, o modo de produção pré-capitalista era mercantil e era escravidão, não era servidão, certo? Então, e a passagem, o fim da escravidão, na verdade, deixa à margem uma parcela enorme dos brasileiros e vai se ocupar desses imigrantes que trazem uma ideologia própria de organização e de ação. Né? Uma fase, digamos, uma segunda fase da classe trabalhadora se dá basicamente a partir da Revolução de 1930, que é um marco espetacular da história do Brasil, porque, de certa maneira, é uma encruzilhada em relação ao que era o Brasil agrário e o projeto dos tenentistas, então, de uma sociedade urbana-industrial. A década de 1920 é uma década muito importante, porque é uma década de nascimento, né, de visões novas sobre o Brasil. Né? Identificar que os índios, os indígenas, né, os negros, né, a Semana de Arte Moderna, por exemplo, né, na verdade, constituem um dos principais ativos do Brasil, e não um atraso. Né? Uma visão do entrelaçamento de raças, enfim, tem uma literatura muito importante a esse respeito. E a Revolução de 30, não é, concebida pelos tenentistas, que são radicalmente contra a sociedade agrária daquela época, a oligarquia agrária, um modo de vida muito primitivo. Né? Vamos lembrar aqui que, na década de 1920, a expectativa média de vida do brasileiro era de 34 anos de idade. As mulheres, por exemplo, né, que viviam em média essa expectativa média de vida, em torno dos 34, 35 anos de idade, chegavam a ter 10 a 15 filhos. Né? Ou seja, impossível naquela sociedade as mulheres terem alguma atividade fora de casa, fora da reprodução humana. Então era uma sociedade muito machista, né? Um sistema eleitoral censitário, só votava quem tinha dinheiro, proprietário, em geral homens brancos. A política era feita para homens brancos. Bem, uma sociedade extremamente limitada, e o projeto urbano-industrial se dá a partir da Revolução de 30, e tem na liderança, digamos, Getúlio Vargas, que é, na verdade, o ex-governador do Rio Grande do Sul e que havia sido se constituído, identificado com as teses do trabalhismo que nasceram lá desde 1870 e que ganharam experiências no Rio Grande do Sul, na República do Rio Grande do Sul, através de governos como Júlio de Castilho e Borges de Medeiros, que foram os dois governantes que lideraram esta ideia de que, na verdade, o capitalismo no Brasil não poderia ser liberal, ele precisava ter a presença do Estado. E o trabalhismo seria o projeto de igualdade dessa sociedade, porque o trabalhismo, na verdade, era uma alternativa ao comunismo, às visões, digamos, socialistas, porque, na verdade, o entendimento de Lindolfo Collor de Mello, por exemplo, que foi o primeiro-ministro do Trabalho, o Lindolfo de Mello foi o avô do ex-presidente Collor, né? Ele é um grande brasileiro do ponto de vista de transformar. Né? O Brasil não tinha Ministério do Trabalho, por exemplo, ele é criado em novembro de 1930, um pouquinho menos de um mês depois da Revolução de 30, de outubro de 1930. E o Ministério do Trabalho é identificado como o Ministério da Revolução,
porque foi uma revolução olhando o que eram as condições do trabalho daquela época e você passar a ter direitos sociais e trabalhistas, né? Direito a 8 horas diárias de trabalho, final de semana remunerado, salário mínimo, poder se aposentar, enfim, tudo hoje que está na nossa pauta, mas que naquele momento foi realmente muito difícil, né? Num país extremamente atrasado, numa elite completamente desatualizada de qualquer possibilidade de compartilhar os ganhos que tinham na exploração dos trabalhadores. Então, o projeto de 30, na verdade, significa, em primeiro lugar, não é, fechar o mercado de trabalho para a população imigrante e buscar a valorização da população que estava no Brasil. Então, tem, em 1932, por exemplo, a chamada lei dos 2/3, que é a lei que vai obrigar as empresas no Brasil a contratarem no mínimo 2/3 de brasileiros nascidos no país para trabalhar. Isso fecha a porta da imigração, da chamada aí o projeto de branqueamento e começa a dar espaço para os miscigenados, para ex-escravos, etc. Não é? Então, é uma luta enorme, importantíssima, mas cria, por outro lado, o sistema corporativo de relações de trabalho, o sistema de sindicatos, não é? Os direitos sociais e trabalhistas, e a ideia do trabalhismo, portanto, é substituir a perspectiva comunista, marxista, de luta de classe, ou seja, o capitalismo não seria dividido entre os proprietários e não proprietários, né, dos meios de produção e trabalhadores, mas, na verdade, se dividiria a sociedade entre trabalhadores protegidos, com carteira assinada, com sindicato, com direitos trabalhistas, de um lado, e de outro lado, os trabalhadores sem direitos, sem sindicatos, né, sem representação. Então, o projeto do tenentista, na verdade, é construir a sociedade do trabalho assalariado, protegido, o que foi identificado por Vanderlei Guilherme dos Santos, numa obra primorosa do final dos anos 70, como sendo chamada a cidadania regulada, ou seja, construir um país de cidadãos regulados por direitos. Não é? E essa é a perspectiva que se abre a partir de 30. Os tenentistas tinham um projeto mais radical, assim como os abolicionistas, não é? Por exemplo, Oswaldo Aranha, que foi o presidente do Clube 3 de Outubro, em 1932 ele apresenta um programa para o país, e nesse programa, entre várias coisas, tem dois aspectos interessantes. A primeira é o seguinte: olha, o Brasil é um país capitalista e, portanto, todo o capitalismo pressupõe a existência de lucro. Né? Perfeito, o lucro, portanto, tem que ser valorizado no nosso país, mas para que seja de fato valorizado, ele precisa pagar impostos. Ou seja, lucro que não paga imposto não é justificável. Isso, obviamente, dialoga com o nosso presente. Nós estamos em 2021, né, e lucros e dividendos no nosso país não pagam impostos. Né? Como sabemos, não são os trabalhadores, né, que vivem de lucro, de dividendos. Né? Os trabalhadores vivem de salários que são tributados. Né? Também dizia Oswaldo Aranha, ainda em 1932, que a propriedade é um princípio basilar do capitalismo. Agora, a propriedade ela precisa ser validada, né, através, na verdade, de sua utilidade social, da sua função social. Propriedade sem função social também não se justificaria, segundo Oswaldo Aranha. Né? E nós sabemos, né, o nosso país segue ocupado por latifúndios, grande parte improdutiva, e isso, obviamente, sem falar nos terrenos que temos nas nossas cidades, que também vivem da especulação, ou seja, nós temos um mar de propriedades que não cumpre a função social, infelizmente. Né? Mas, enfim, esse é o projeto que vem aí dos tenentistas, né? E, a meu modo de ver, vai basicamente até o final do governo Sarney, até 1989, quando, então, nós entramos na era dos Fernandos, né? Fernando Collor, depois o Fernando Henrique Cardoso, os nossos presidentes, que, na verdade, marcam a inserção do Brasil na globalização de uma forma muito passiva e subordinada, né, diferentemente da forma ativa que a China vai executar, mas, enfim, nós entramos de uma maneira muito subordinada, muito passiva, e a forma com que nós entramos e as políticas que vão tendo dos governos neoliberais são políticas que vão, na verdade, contra a era Vargas, a era que se inicia em Vargas. Então, foi ali o início do movimento de destruição do trabalhismo e, eu diria,
Isso não aconteceu mais rápido pela reação que ocorre no Brasil a partir da eleição de 2002, né, com a ascensão dos governos do PT, com o do presidente Lula, que, de certa maneira, interrompe esta marcha de destruição da era Vargas. Né? Até aqui tem uma passagem que vou lembrar do 1º de maio do ano de 1954. Né? Nós estamos, então, em 1954, no Rio de Janeiro, no estádio São Januário, que era o estádio do Vasco, né? Esse estádio recepcionava o 1º de maio, e aí um discurso do presidente Getúlio Vargas, né, praticamente há 3 meses antes do seu suicídio. E ele faz um discurso primoroso, e que tem uma passagem, obviamente que não é bem assim, eu estou aqui resgatando de memória, mas é uma passagem que diz, ao falar para a classe trabalhadora lá, diz: vocês, trabalhadores, não é? Hoje estão no governo, amanhã vós serão o governo. Certo? Ou seja, pela sua escala, pela sua quantidade, pela sua força, na democracia, vocês, trabalhadores, se transformarão no governo. E eu acho muito interessante essa passagem, gosto sempre de lembrá-la, porque me parece que se identifica com o fato de nós termos tido o presidente Lula, não é? um operário, um metalúrgico, não é? Que é fruto, obviamente, desse projeto de industrialização criado pelo trabalhismo e que se converte num presidente da República e que, com erros e acertos, tá certo, interrompe, na verdade, essa trajetória do neoliberalismo a partir de 1990, de destruição de direitos, né, de dizer que não tem futuro para os trabalhadores que não seja, na verdade, a flexibilização, a mudança da CLT, a consolidação da lei do trabalho, que isso é um atraso, tudo que nós ouvimos lá nos anos 90, e que foi interrompido. Né? E os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, demonstraram, na verdade, que é uma falsidade acreditar que não tem emprego assalariado, porque foram governos que elevaram o emprego assalariado, elevaram o salário mínimo, etc. Mas o que ocorre a partir de 2016, né, com o golpe que tivemos ali, se retoma rapidamente o receituário neoliberal, e agora, de uma forma muito mais bruta, não é? Se busca encerrar mais rapidamente possível a era Vargas e, de certa maneira, a era de Lula, a era do PT, né, com os avanços dos direitos sociais, numa política de desmonte do Estado e, ao mesmo tempo, desembarque dos pobres do orçamento público. Né? Nós tivemos ali a emenda constitucional 95, né, que trava a possibilidade de haver recursos para o gasto social, para os investimentos em várias políticas públicas. Nós tivemos a própria reforma trabalhista, a reforma previdenciária, não é? E estamos, em 2021, não é, vivendo essa situação, né, de um país que tem mais de 30 milhões de pessoas sem trabalho. Numa sociedade em que, desde 2017, com a reforma trabalhista, não é, jamais voltou a criar empregos de qualidade, apesar do discurso patronal ter sido, e governamental ter sido, de que, reduzindo direito, reduzindo o custo de trabalho, os empresários contratariam mais trabalhadores. Não é? Ou seja, o problema eram os trabalhadores que custavam muito para os patrões. Reduzindo o custo do trabalho, ou seja, com a reforma trabalhista, os patrões estariam contratando muitos trabalhadores. Né? Uma grande mentira, evidentemente. Estamos num país, né, em que o capitalismo está praticamente declinando na nossa sociedade. Nós estamos no 8º ano sem crescimento econômico, embora o Brasil hoje seja cerca de 7% menor do que era em 2014, a sua economia reduziu a participação dos salários na renda nacional, mas aumentou os ricos, aumentou a massa da riqueza, a quantidade de ricos, segundo a revista Forbes, né? Então temos uma situação, eu diria assim, inédita no capitalismo brasileiro, que é essa combinação de ausência de crescimento econômico, mas ao mesmo tempo o aumento da riqueza. A marca do subdesenvolvimento um pouco é essa característica. O subdesenvolvimento é aquele que ocorre em países que não aumentam a riqueza, mas somente o número de ricos. Adriano, eu estou aqui indo muito longe, eu vou voltar aqui para você, para a gente ter um diálogo aqui. Você não falou nada, eu fui aqui avançando, me desculpe. Não, está todo mundo impressionado aqui com a história, com toda essa informação. Mas tu falou aí
do crescimento econômico, né? E o Lula diz isso também, né? Que não é suficiente para erradicar a fome e que é preciso inserir o pobre no orçamento. Lula sempre comenta isso. O que significa isso de inserir o pobre no orçamento, né? No seu livro, A Nova Classe Média, que é de 2012, quer dizer, naquele período, você diz que o aumento do padrão de consumo não eleva o pobre para a tal da classe média, né? Que, na realidade, você até refuta essa ideia de surgimento de uma nova classe no Brasil. Como é que se explica esse paradoxo, professor? Me parece que esse debate a respeito de classes sociais, frações de classes, mudanças de classes, né, veio à tona aí na primeira metade da década passada, de certa maneira importando conceitos e metodologias muito próprias de uma perspectiva assentada no Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, para dizer, não é, que apesar da desigualdade estar aumentando no mundo, né, havia uma redução dos pobres e até mesmo uma elevação do ponto de vista das suas classes, das mudanças de classes, constituindo países de classe média. Né? Isso é interessante considerar porque, na verdade, a literatura, as pesquisas mostram, em função do tipo de capitalismo que nós temos, o neoliberalismo, não é? Há na verdade, uma destruição da classe média assalariada. Né? Ou seja, a classe média, o que nós tínhamos no capitalismo até o final do século XIX, olhando os países mais avançados, a Inglaterra, a França, etc., quando não havia ainda o Fordismo, quando não havia ainda a segunda revolução industrial da grande empresa, né, das montadoras, por exemplo, que contratam muitos trabalhadores, o que você tinha mais era um capitalismo de pequenas empresas, e, de certa maneira, não havia classe média assalariada, porque os empregos eram empregos de qualidade muito contida, e, portanto, o que você tinha era uma massa de trabalhadores, de um lado, e, de outro lado, você tinha os proprietários. Né? Os proprietários de empresas, mas também até uma espécie de classe média proprietária de pequenos negócios, ou coisa desse tipo. A segunda Revolução Industrial e Tecnológica, a partir de 1873, né, que incorpora, na verdade, uma série de inovações e processos tecnológicos da indústria, que constitui a indústria e os complexos, né, químico, por exemplo, petróleo, gás, eletricidade, toda a indústria de eletrodomésticos, indústrias de bens de capital, bens de consumo, enfim, as montadoras de veículos, né, o motor a combustão, o avião, etc. Essa segunda revolução, diferentemente da primeira, que era associada ao motor a vapor, à indústria têxtil, né, na verdade, essa segunda revolução, ela constitui-se, na verdade, um capitalismo um pouco diferente, um capitalismo monopolista, um capitalismo que precisa concentrar capital para poder fazer esses investimentos de grande escala, e isso significa dizer, na verdade, uma nova forma de produção que envolve muitos trabalhadores. Então, um exemplo que gosto até de me referir, né, diz respeito a gente olha uma empresa, essas montadoras de veículos, né, você tinha, com o Fordismo, você tinha a linha de produção, então aquela ideia do filme do Tempos Modernos, Charles Chaplin, isso, não é? Exato. Você tinha, então, ali o trabalhador que ficava apertando o parafuso, ou seja, era um trabalhador especializado naquela linha de montagem. Tinha uma linha de montagem que saía o chassi do automóvel e cada trabalhador especializado em montar, em colocar uma parte do automóvel, e depois de não sei quantos metros saiu o automóvel funcionando. Né? Mas para que esses trabalhadores pudessem montar, você tinha uma outra categoria de trabalhadores que não montava veículos, mas eram, digamos assim, os trabalhadores fornecedores, aqueles que estavam no estoque, pegando os componentes e levando até para a montagem. Não é? Porque o problema ali colocado na primeira década do século XX, né, 1910, era para produzir em série, era preciso, na verdade, ter um conjunto grande de componentes para a montagem. Né? E não era possível, em função do padrão e da escala, comprar de outras empresas. Então, a ideia do padrão fordista era fazer tudo dentro da empresa, todos os componentes.
E aí precisava ter uma indústria enorme para poder estocar os componentes, vamos assim dizer, uma fábrica que produzisse 1.000 veículos por semana, por exemplo, né, considerando que cada veículo tem 5 pneus, precisava ter 5.000 pneus estocados para poder viabilizar, só no caso de pneus, a linha de montagem durante uma semana. Então, você tinha que ter esse estoque, e esse estoque ia sendo, na verdade, desovado à medida do ritmo de produção. Então, era um conjunto outro de trabalhadores que não eram da linha de montagem, né? E você tinha uma terceira categoria de trabalhadores, que aí sim poderíamos considerar como classe média assalariada, que eram empregados da empresa, mas não colocavam a mão na graxa, na massa, não é? Era o que alguns denominam os trabalhadores de colorinho branco, não é? Que eram os trabalhadores mais qualificados, os engenheiros, economistas, jornalistas, contadores, administradores, enfim, trabalhadores que ficavam, em geral, responsável pela parte de gestão, de administração, cuidavam do marketing, cuidavam da própria engenharia, da montagem, do desenho da empresa. Então, esses trabalhadores tinham salários mais altos, e seus salários, além de ser eles tinham um adicional de acordo com a produção e venda, coisas desse tipo. Então, essa é a ideia da classe média assalariada, que vem da indústria, né, uma parte que está burocratizada, e também isso termina sendo incorporado no Estado, né? O emprego público também é um emprego dessas características, para professores, médicos. Então, você vai, na verdade, formando uma classe média assalariada. No caso brasileiro, o salto da classe média assalariada está vinculado a partir do governo Juscelino Kubitschek e do governo militar, que aí cresce a classe média assalariada pelo emprego público, pelo emprego da grande empresa e assim por diante, né? Mas com o neoliberalismo, com a reestruturação produtiva, né, com aí a passagem do Fordismo para pós-Fordismo, para outras formas de organização da produção, o toyotismo e assim por diante, a empresa vai ficar especializada apenas e tão somente naquilo que ela produz. Então, aquela empresa montadora antiga, ela é especializada em montar carros. Estocar peças, componentes, não é mais sua função, né? Gerir a produção, isso pode ser feito, na verdade, convertendo o antigo trabalhador assalariado em trabalhador PJ, em empreendedor de si próprio, né, de consultores. Então, isso vai, na verdade, destruindo a classe média assalariada. E no caso brasileiro, é a partir do governo Collor, que nós temos lá a primeira recessão em 1990, 92, que é a reestruturação produtiva, etc., que vai, na verdade, moendo o emprego de classe média assalariada no setor privado brasileiro. E com a reforma administrativa, não é, do Bresser Pereira, lá no governo do Fernando Henrique, começa a moer o emprego público, o emprego assalariado, com a terceirização, com várias coisas que vão ali ocorrer, né? Então, na verdade, a classe média está definida que está em movimento de desaparecer. Isso é um dado geral e um deslocamento da classe média do Ocidente para o Oriente, para a China, sobretudo, etc. Bom, toda essa conversa para dizer o seguinte, que então nós estamos já vivendo uma fase de desmonte da classe média, e o Banco Mundial e o FMI trazem, através de uma metodologia estranha à sociologia, às ciências sociais, não é? Uma perspectiva de olhar a estrutura de classes, não é? Não pela forma de inserção do trabalho, do emprego, mas pelo nível de renda. Então, na verdade, a estrutura de classe vai ser montada pelo nível de renda, né? Para quem ganha até um salário mínimo, tá certo, classe E, depois disso é D e C. Bom, é um letrário aí para dizer, na verdade, um instrumento, digamos assim, interessante para empresas que estão preocupadas. A empresa produz um determinado produto, nós vamos produzir para quem? Para qual nível de renda? O de mais baixa renda, mais alta renda, então aí é classe A, C e D, etc. Só que isso foi trazido para digamos assim, para a esfera política, para dizer que os governos, na verdade, estavam fazendo políticas de reestruturação da sociedade, criando uma nova classe média. Aí que vem todo esse debate, né? E o nosso esforço foi para dizer o seguinte, olha, mas não se define classe social pelo nível de renda. A classe social tem a ver com a estrutura produtiva, conforme Marx, conforme Max Weber identificaram, tem a ver com a estrutura. E nós não estávamos vivendo uma mudança estrutural na atividade econômica a justificar uma mudança de classe. O que nós tínhamos era um governo
que estava preocupado com a base da pirâmide social e, portanto, uma série de medidas de elevação de renda, como o salário mínimo. Então, elevou a renda. Mas isso não significa mudar de classes, né? E o exemplo concreto é que se a gente pega, por exemplo, os operários franceses na década de 1940, de cada 10 operários franceses em 1940, apenas um tinha automóvel. Quer dizer, ele era operário, o nível de renda de alguns dava para comprar automóvel em 1940. Aí a gente corta e vai para a década de 1970. Na década de 1970, de cada 10 operários franceses, 9 têm automóvel. Ou seja, eles continuaram sendo operários franceses, só que melhorou o nível de renda por luta social, por governos pró-trabalhadores, etc. Melhorou o nível de renda, aumentaram o consumo. Eles continuaram sendo operários, só que melhorou o consumo. Mas não há mudança na estrutura social. Tá certo? Tanto é verdade que agora voltam os estudos de novo para dizer que a classe C, enfim, está destruindo aquela nova classe média, está desaparecendo. Não houve mudança de classe. O que aconteceu é que um país está vivendo uma recessão prolongada, não é? Temos um governo anti-labor, anti-trabalhadores, que não aumenta o salário mínimo, etc. Então, na verdade, o nível de renda cai, há um empobrecimento geral, mas não me parece que mudou a estrutura de classe. É um pouco essa a minha questão. Eu entendi. Sobre a industrialização, o senhor também tem no seu livro, O Brasil Sem Industrialização, que você mostra que nenhum país se desenvolve, né, sem a industrialização, e também nos adverte sobre esse admirável mundo novo, em que a economia dos serviços, sem a industrialização, produz, na verdade, subdesenvolvimento. É isso que acontece, então, hoje no Brasil. O que nós estamos assistindo, olhando assim, uma visão panorâmica, é que nós temos no Ocidente, no mundo ocidental, um processo de desindustrialização, pelo menos para aqueles países que conseguiram se industrializar. E são muito poucos os países que se industrializaram no mundo. Vou lhe dar um exemplo. Na década de 1970, nós só tínhamos 2 países que haviam se industrializado e que eram países que tinham passado colonial, que é o caso do Brasil e a Coreia do Sul. Não houve, nem no México, Argentina, África do Sul, nenhum país capitalista havia conseguido se industrializar no século XX, porque, na verdade, se tratava de um capitalismo, e ainda é, um capitalismo monopolista, um capitalismo constituído por grandes empresas, grandes corporações, que dominam a tecnologia, de grandes bancos que concentram recursos, etc. Então, é muito difícil se industrializar. E o Brasil, por razões próprias, tá certo? Enfim, conseguiu, na verdade, praticamente completar a industrialização, né? Mas o que não significou, na verdade, ter uma sociedade urbana industrial completa. Mas, de toda maneira, o seu sistema produtivo estava muito avançado na década de 1970. Né? E o que acontece é que, com a globalização, né, a partir dos anos 80, o Brasil entra em 1990, com a globalização, de certa maneira, o papel importantíssimo que passa a ter, então, a financiarização da riqueza, tá certo? Outras formas de valorização do capital que não é pela estrutura produtiva. E, de certa maneira, uma globalização conduzida por grandes corporações. E essas grandes corporações constituem o que se chama cadeias globais de valor, ou seja, uma distribuição do sistema produtivo por vários países, várias regiões, mas o núcleo dessas cadeias estão na Ásia, especialmente na China. Né? Então, esse deslocamento da base industrial do Ocidente para o Oriente, não é, justificaria essa desindustrialização, de maneira geral, pelo menos os países se industrializaram. E os países industrializaram, tirando o Brasil e a Coreia, de maneira geral, a Europa, os Estados Unidos, Canadá, Japão, foram países que se industrializaram até o início do século XX. A Inglaterra se industrializou no século XVIII. E o restante, Estados Unidos, Rússia, antes de ser socialista, enfim, se industrializaram no século XIX. Então, o que acontece é que nós temos um movimento de desindustrialização, só que é diferenciado. Uma coisa é a desindustrialização europeia, ou até mesmo americana, que é o que alguns chamam de desindustrialização madura. Madura porque, como toda a população teve acesso aos bens industriais, então, toda melhora de renda, quando há, não se direciona para comprar bens industriais, mas essa melhora de renda se direciona, em grande medida, para os serviços.
para o entretenimento, para a educação, para alimentação fora de casa, viagens, turismo e assim por diante. Né? Então, mas a população já tem acesso a todos os bens industriais. No caso do Brasil, por exemplo, nós passamos a ter uma desindustrialização precoce. Precoce porque, embora se praticamente havia completado a industrialização com base na segunda revolução industrial, mas a população, né, por termos tido governos, políticas antissociais, políticas de concentração de renda, uma parte da população ficou de fora disso. Então, nós não tínhamos completado a sociedade urbana industrial. Uma parte dos brasileiros não tem acesso pleno a bens industriais. E o que ocorre? Que com a desindustrialização, com o enfraquecimento da indústria, a desestruturação do sistema produtivo, o Brasil chegou a ser a 6ª maior indústria do mundo. Hoje é a 16ª. Esse esvaziamento, né, por conta das políticas neoliberais, políticas contra a produção interna, altos juros, câmbios valorizados, muito difícil produzir no Brasil. Essa desindustrialização ela é precoce porque o fim da indústria no país, da industrialização, significa menos capacidade de produção internamente de bens industriais. Então, como nós temos hoje uma parte dos brasileiros que estão de fora do bens industriais, que não tem geladeira ainda, não tem fogão, micro-ondas, enfim, essa parte possivelmente vai continuar ficando sem acesso a bens industriais, porque se elevar a sua renda, que poderia elas virem a comprar por crédito, o aumento de renda, não haverá essa produção interna, precisa ser importada. Bom, aí agora, para importar, você precisa de moeda externa. Um caso sintomático da atualidade que nós estamos vivendo hoje. A indústria que atende à saúde, né, os insumos para a saúde, a indústria química, por exemplo, nós temos 95% do insumo para a saúde brasileira vem de fora. Só 5% é produzido no Brasil. Então o país não tem soberania nesse sentido. Se houver aumento de renda, a população vai querer comprar e não vai ter para comprar. Um pouco da inflação que nós temos hoje, a inflação de alimentos, né, que subiu relativamente bem os preços de carne, feijão, arroz, estão vinculados ao fato que o Brasil não tem política de estoque regulador, ele não estoca esses produtos. Não é? Os proprietários estão liberados para exportar esses produtos, então tem o preço melhor lá fora, eles jogam para o exterior e começa a ter escassez e preços muito mais altos. Né? Então, esse é o problema do neoliberalismo, ele foi destruindo o Estado e tirando capacidade de termos políticas próprias, né? Uma espécie de sociedade que estaria emancipada, pois ela seria dona do seu futuro. Então, a meu modo de ver, a industrialização ela é necessária porque nós não temos, até o presente momento, nenhuma experiência internacional de país que tenha se desenvolvido sem ter indústria. Não se conhece um país que se desenvolveu pela agricultura, ou se desenvolveu pelo mercado financeiro, ou se desenvolveu pela bolsa de valores. Né? Sintomático a fala recente do presidente Biden, né, ao dizer, né, no caso dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não foi construído pelo Wall Street. Né? Wall Street é a bolsa de valores lá do mercado financeiro, etc. Quem construiu os Estados Unidos foram os trabalhadores. Né? E trabalhadores, em grande medida, trabalhadores vinculados à indústria, que eles também já quase não têm mais nos Estados Unidos. A gente está sentindo na pele agora, né? Não tem vacina, não tem insumos e etc. Mas você citou aí o Biden, né? E eu estava vendo alguns tweets seus que enquanto no Brasil, né? Eu não sei se talvez seja um indicativo de um retorno, né, do estado de bem-estar social que talvez comece lá pelos Estados Unidos, né? O império ainda é o império. Talvez um retorno do welfare state, que aí você fala que ao aumentar em 37% o salário mínimo pago por contratantes federais, que fortalece o governo pró-trabalho dos Estados Unidos, e que agora o valor mínimo, isso está no seu Twitter, né? O valor mínimo federal é de $15 por hora, ou seja, R$ 83, equivalendo a R$ 3.600 por semana e 16 mil por mês. Né? Enquanto isso, aqui no Brasil, pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, 45% dos consumidores reduzem as compras de roupas e calçados. Sem mercado interno, multinacionais abandonam o país. Então, eles estão tomando, talvez,
um movimento e a gente está um movimento contrário. É isso que está acontecendo, professor? O governo Biden nos parece uma surpresa positiva. Não se imaginaria, a princípio, uma ação governamental tal como ele vem apresentando nesse início do seu mandato. Iniciativas que, de certa maneira, remontam à experiência do governo democrata aí, dos anos 30, com Roosevelt, por exemplo, né, que é o responsável pela reconstrução dos Estados Unidos após a Depressão de 1929. E ele fez isso de uma maneira muito corajosa, enfrentando o poder financeiro daquela época. Não é? Houve uma regulação do mercado financeiro, taxação de juros, ações significativas, um apoio muito forte ao sindicato, uma legislação que favoreceu a sindicalização nos Estados Unidos. Enfim, iniciativas muito interessantes que foram ali introduzidas justamente numa década difícil, que foi a década da Depressão de 1929. Depois também me parece que Biden se aproxima muito da experiência do governo de Lyndon Johnson nos Estados Unidos, o governo dos anos de 1960, após a morte do Kennedy, um governo que fez ações muito significativas em relação ao problema dos direitos humanos, por exemplo, a questão racial nos Estados Unidos. Então, a impressão que eu tenho justamente é que os Estados Unidos agora, digamos assim, se recuperam, se encontram com o seu passado e abrem uma possibilidade nova de encontrar alguma saída frente à crise que eles vivem desde 2008, não é? Uma sociedade muito dividida, pelos conflitos que lá se apresentam, o problema sério do desemprego, a desigualdade e assim por diante. Então, é uma proposta muito apropriada, me parece, para os dias de hoje, não é? Que é o abandono do neoliberalismo, quase um enterro de 4 décadas em que o neoliberalismo reinou nos Estados Unidos, e possivelmente as medidas tomadas por Biden terão impacto em outros países, esperemos aqui no Brasil, inclusive, né? E são respostas necessárias também pelo fato que os Estados Unidos vêm perdendo posição relativa quando comparada com a Ásia, né, com a Eurásia, que se apresenta cada vez mais como o novo centro dinâmico do mundo, e, sobretudo, a China. Né? Também os americanos estão preocupados com essa competição que se estabelece com a China. Né? Então, temos talvez aí um quadro mais complicado, até porque o próprio governo Biden tem tido uma iniciativa na política externa também que aparentemente avança no confronto. Né? Não vamos nos esquecer que os democratas, do ponto de vista da política externa, têm sido sempre governos de apoio ao conflito, à guerra. Né? O presidente Obama, por exemplo, foi um dos presidentes que comandou o maior número de convites, o maior número de intervenções, de ações dos Estados Unidos, e Biden foi o vice de Obama. Né? E temos visto um pouco a reação da política externa americana com relação à Rússia, à própria China, Irã, etc. Então, são, digamos assim, 2 modalidades de poder se olhar o governo Biden, né, do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Vamos olhar as cenas dos próximos capítulos. Outra coisa que tu comentou no Twitter sobre as declarações do nosso ministro Guedes, né, que primeiro ele fala que todo mundo quer viver 100 anos, e depois ele fala do filho do porteiro financiado pelo FIES, né? Isso é indicativo de que estamos seguindo, trilhando o caminho do Guedes, do Paulo Guedes, pelo lado do neoliberalismo mesmo, né? É tudo que indica, né? Bom, de fato, nós temos algo estranho no Brasil, porque o Guedes até talvez nem pudesse ser classificado como um neoliberal. Alguns já falam que ele é ultraliberal, não é? É alguém formado pela escola de Chicago, nos Estados Unidos, né, de Milton Friedman. Depois trabalhou no governo de Pinochet, no Chile, né, que é um governo de destruição da previdência social, quer dizer, um empobrecimento enorme dos trabalhadores.
e ele, de certa maneira, nem justifica o interesse pela privatização, pelo desmonte do Estado, como foi feito, por exemplo, no governo de Fernando Henrique Cardoso, né, que havia uma justificativa, pelo menos, de dizer que o setor estatal, o Estado era incompetente e precisava, portanto, da iniciativa privada para tornar competente as empresas estatais, e assim por diante. Esse argumento, obviamente, é um argumento equivocado, mas, enfim, atualmente o argumento é que tem que se desfazer, não cabe ao Estado e está se privatizando, sendo que nem, em grande medida, nem privatização também pode ser identificada. Eu vou dar aqui o exemplo da refinaria Landulfo Alves, que foi vendida agora recentemente, mas ela foi comprada por um fundo soberano dos Emirados Árabes, ou seja, é um fundo soberano, é do Estado, tá certo? Então, desfazer, na verdade, constituir receita para pagar dívida, enfim, é uma visão que, obviamente, nós estamos aqui já percebendo aonde nós iremos, tá certo? O Brasil está vivendo uma regressão neocolonial, né? O que sobrará de país, né, com essas reformas que estão sendo aí anunciadas, as que já foram feitas, não é? A Previdência Social melhorou? Não melhorou. A reforma trabalhista trouxe mais emprego? Não trouxe pior. A reforma administrativa que querem fazer, o que significa isso? Não é? Destruir, digamos, o emprego público, a lógica de funcionamento do Estado. Bom, então, eu diria, na verdade, uma aposta eu diria assim, uma espécie de desistência histórica da elite brasileira, porque não tem projeto de país para os próximos 10, 20 anos, né? De certa maneira, uma ação de curto prazo, de salve-se quem puder, não é? E de arranjo dos negócios, porque o Guedes é um negociante. Não é? Você sabe que ele tem empreendimentos em outros setores, quer dizer, está ali não como um agente de Estado, não é como alguém comprometido com os interesses do país, talvez esteja muito mais comprometido com seus próprios interesses individuais. Né? Isso é muito grave. E também termina que o censo, não vai ter censo esse ano, né? Você diz que há 11 anos o presidente Lula garantiu recursos públicos para o censo, né? Ele fez campanha para a realização. O que significa a gente ficar sem censo agora, professor? Nós temos, digamos, um aspecto relacionado ao fato que o censo demográfico passou a ser feito de 10 em 10 anos, desde 1940, a partir da criação do IBGE em 1938. Ou seja, é mais uma instituição que vem da era Vargas. Né? A necessidade do Estado brasileiro ter informações a respeito dos brasileiros, da realidade do país, da sua geografia, etc. E o IBGE realiza um trabalho magnífico, né? Uma das principais instituições de pesquisas do mundo, mas, evidentemente, sem recursos não tem condições de operar. Né? É óbvio que o argumento utilizado aqui não tem recursos, na verdade, um argumento falho, porque não é o problema de recursos. Há uma visão, a meu modo de ver, de anti-estatal, que é, de certa maneira, passar todas as informações do Brasil para o setor privado. Então, essa é uma questão, acho, de Estado que exemplifica muito bem o quanto o governo é pouco patriota, porque, na verdade, hoje nós estamos diante de empresas como Google, Facebook, né, Microsoft, que têm mais informações do Estado brasileiro do que o Brasil, porque estocam informações, porque coletam dados. Então, isso é uma perda de soberania enorme. Essa perda de soberania tem o fato que nós não temos, estamos vivendo quase um apagão estatístico, né, porque sem o censo não se tem informações. A última informação de 10 anos atrás, de 2010, tá certo? Obviamente o país mudou muito na década passada, a gente está sem informações. As pesquisas amostrais são feitas por telefone, pesquisas por telefone têm sérios problemas no Brasil. Quase todo mundo tem telefone celular, mas os mais pobres têm dificuldade de ficar no telefone respondendo o questionário. Então, a amostra das pesquisas, não é? Elas representam os mais pobres, sem falar no CAGED, esse Cadastro Geral de Empregados e Empregados, né, que anteriormente era feito quando existia o Ministério do Trabalho, não existe mais, feito pelo Ministério da Economia, que não sabe a transparência e a metodologia que foi modificada.
Então, nós estamos numa situação muito ruim. O Brasil, que era um país de muitos dados, muitas informações públicas, não é? Hoje, de certa maneira, está cada vez mais dependendo do setor privado, que mostra o quanto o neoliberalismo faz mal para o Brasil. Professor, nós estamos chegando a 60 minutos aqui. Eu só queria passar para o senhor algumas perguntas aqui do pessoal que estava nos assistindo. Tem o Murilo Guimarães, ele pergunta se os sindicatos continuarão a ser as maiores plataformas de reunião e defesa dos trabalhadores ou é necessária a criação de outros modelos institucionais, talvez uma coisa mais moderna, não sei. A Renata, ela pergunta que se o PT retornar ao poder, em quanto tempo você acredita que conseguiríamos reverter a regressão que sofremos pós-golpe de 2016? E também sobre o conceito, ela reclama aqui do conceito da nova classe C, que é defendido por alguns estudiosos, talvez esteja equivocado. E, por enquanto, é isso aí. E o senhor pode finalizar aí para a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e pela honra de tê-lo aqui, professor. Bom, eu agradeço a oportunidade. Bem, a questão de representação dos trabalhadores. Os sindicatos são, historicamente, associados à existência do capitalismo. Em havendo o capitalismo, haverá sindicatos. Não necessariamente os sindicatos tal como nós conhecemos, até porque, quando começamos aqui o nosso diálogo, falávamos do tipo de sindicato que existiu aí no final do século XIX, início do século XX no Brasil, que eram os sindicatos de ofício, por exemplo, né? Sindicatos que faziam de tudo. Eles representavam os trabalhadores, geriam um fundo de ajuda mútua, administravam as escolas de arte e ofício, sindicato com muitas tarefas, né? O sindicato que se instala no Brasil a partir da Revolução de 30, no Sistema Corporativo de Relações de Trabalho, é um sindicato mais especializado em cuidar de trabalhador que não tem carteira assinada. Então, o dirigente sindical é mais qualificado, preparado para entender o que aconteceu com o empregado, se a empresa está seguindo o acordo coletivo, se o trabalhador foi demitido sem justa causa, se não foi, entra na Justiça do Trabalho, etc. Ele é alguém preparado e qualificado para lidar, representar aquele que tem um local determinado de trabalho. Nos dias de hoje, o que nós estamos vendo, na verdade, é que o trabalho feito por tecnologias de informação e comunicação faz com que o trabalhador leve o trabalho para casa, né? Na presença do celular, do computador, ele continua conectado, respondendo às atividades laborais. Então, nós estamos diante de uma outra situação. O trabalho feito em casa, remoto, por exemplo, coloca, na verdade, algo que estava até então invisível, que era o trabalho em casa, né? O trabalho de cuidados, né? Você está desenvolvendo uma atividade, mas tem os filhos, tem a situação de casa. Então, me parece que está abrindo uma nova agenda para a representação e defesa dos interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras. E, nesse sentido, exigiria uma instituição mais qualificada para essas especificidades. Então, nada que o atual sindicalismo não possa se reorganizar frente a esse desafio do novo mundo do trabalho, não é? Mas se ele não se renova, certamente ele vai ficando para trás, e aí vão surgindo outras instituições que ocupam espaço. Eu diria assim, as igrejas hoje no Brasil, as igrejas neopentecostais, e o próprio crime organizado vem atuando nessa massa de trabalhadores, não é? Porque são instituições, a igreja, o crime, que estão muito próximos desses trabalhadores. Então, essa é uma questão, me parece muito importante. Os sindicatos continuarão sendo fundamentais, mas isso exige uma adaptação à nova realidade do trabalho que vivemos. A respeito, um pouco do conceito de classe média a gente já falou, né? Me parece que sem indústria, na verdade, nós não temos condições de ter classe média assalariada no Brasil. Com as políticas neoliberais de destruição de Estado, né, vai, na verdade, inviabilizando o emprego público. Tanto é que a Lei Geral da Terceirização, aprovada no governo Temer, permite, inclusive, que os prefeitos, governadores, contratem trabalhadores por licitação, nem precisa fazer mais concurso. Não é? E com a pandemia, né, com a ausência de políticas de proteção e incentivo aos micro e pequenos negócios, nós estamos assistindo à destruição dos empregos de classe média proprietários, pequenos negócios fechando, e foram muitos, infelizmente, não há um cuidado em relação a isso, crédito, etc. O emprego de classe média de proprietários também vai se dizimando. Então, vamos criando um país com forte polarização
entre poucos ricos e uma massa de trabalhadores empobrecidos. Uma hipótese, vamos torcer aqui para termos eleições, não é, no ano que vem, que o presidente Lula possa ser candidato, né, e que possa, de certa maneira, ser ele ou um candidato de esquerda, vamos dizer assim, que não seja neoliberal, comprometido com a democracia, etc. É possível reverter a trajetória do Brasil? Claro que é possível, né? Nós já vivemos situações muito mais difíceis no passado. Falávamos antes do abolicionismo, né, do tenentismo. O que era lutar nos anos 30 numa sociedade que quase 70% moravam no campo, 80% da população analfabeta? Eu dizia assim, nós temos condições de responder, mas precisa virar a chave. E para virar a chave precisa de uma nova maioria política. Tá certo? A gente até sabe que o governo atual não tem maioria na sociedade, mas o conjunto da população que não gosta do atual governo está, de certa maneira, dividido em várias frentes, vários partidos, lideranças. A gente precisa unificar isso em torno de um projeto que dialogue com o futuro. Me parece que essa é a nossa saída. É possível mudar, mas precisamos, na verdade, de uma nova maioria política. Precisamos, na verdade, mudar o Congresso. Precisamos ter parlamentares, senadores que defendam o desenvolvimento. Então, também é uma parte nossa de decidir melhor, né, os nossos representantes, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo. É isso, Adriano. Obrigado pela oportunidade. Obviamente eu não sou dono da verdade, aqui discutimos ideias, não é? As ideias não vão mudar a realidade brasileira. O que vai mudar é a nossa ação individual, coletiva, organizada, mas as ideias podem mudar a cabeça nossa, para a gente ver a realidade de outra forma e mudá-la mais rapidamente. Muito obrigado, um bom dia trabalhador e trabalhador para todos. Bom dia. Até mais. Tchau. Tchau.